graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Prazer estarmos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a palavra de Deus, na certeza do poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas, essa palavra que vem gerar fé, iluminar o nosso caminho, nos dar o conforto, a direção do Senhor para as nossas vidas. Nesses dias eu tenho estado assim muito agitado no meu coração, da parte do Senhor. Essa noite então já amanheci bem provocado pelo Senhor para trazer esta palavra que vou trazer hoje para os irmãos. Eu venho aqui hoje para anunciar aos irmãos, para pregar aos irmãos o verdadeiro evangelho, que é o evangelho que o Senhor Jesus Cristo ele pregou, que os apóstolos pregaram, que é o evangelho do reino. Eu vou estar trazendo algumas mensagens daqui para frente, em uma sequência, tratando desse assunto sobre o evangelho do reino. O primeiro texto que nós vamos ler na palavra de Deus se encontra em Gálatas, no capítulo 1, versos 6 e 9. Se você puder acompanhar com a sua Bíblia, será uma bênção. Gálatas 1, versos 6 e 9. Está escrito assim, Paulo dizendo aos Gálatas: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A palavra dura do apóstolo Paulo já naquele tempo, porque haviam pessoas que estavam distorcendo o evangelho que era pregado pelos apóstolos. E parece que havia então, não é, outro evangelho e distorções. Hoje em dia não é diferente. Se já lá no início, imagine isso, né, irmãos, bem quando tudo estava tão fresco ali, né, a memória tão fresca, o Senhor Jesus há tão pouco tempo tinha estado ali na terra com os apóstolos. Já naquele tempo começaram a haver distorções, o que se dirá hoje, quase 2000 anos depois. Então nós olhamos hoje para as igrejas e ficamos até assustados, não é verdade? Com tantas doutrinas, palavras diferentes. Eu me lembro que antigamente, quando se falava que uma pessoa era crente, eu quando menino, novo, quando falava aquele ali é um crente, eu tinha assim uma visão bem diferente do que era um crente, não é? E a palavra cristão, quando se dizia sobre um crente, um cristão, era sinônimo de seriedade, honestidade, integridade. Hoje a gente fala evangélico, mas já não tem mais a mesma força que tinha antes. Eu me lembro que quando a gente se referia a aqueles que eram católicos, não é? Usava-se muito uma expressão, fulano é um católico praticante. Então tinha aquelas pessoas que eram católicas assim nominais e haviam aqueles que eram verdadeiros católicos, né, os católicos praticantes. E hoje, infelizmente, também no nosso meio, a gente já começa a perceber essa identidade, que existem os crentes, né, os evangélicos, mas existe agora até mesmo esse termo, evangélico praticante.
Mas era isso, né? É uma questão de católico, evangélico, crente. Esses são nomes comuns, né? Na Bíblia existem esses nomes. Santo, crente, cristão, convertidos. Mas a palavra discípulo, essa é a palavra que aparece na palavra de Deus, lá no Novo Testamento, cerca de 260 vezes. Enquanto que a palavra crente, por exemplo, aparece apenas 16 vezes. Ou seja, o que o Senhor nos ordenou ali, né, quando o Senhor Jesus, no final ali do seu ministério, após a sua ressurreição, estava para subir aos céus, ele dá ali aquela grande comissão que está lá em Mateus 28, de 18 a 20, o Senhor diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta foi a ordem que o Senhor Jesus deu de serem feitos discípulos. E nós temos então que ler o livro de Atos dos Apóstolos para podermos ver como que os apóstolos deram sequência, né, obedeceram esta ordem do Senhor. Mas antes de a gente ver, não é, como os apóstolos, como era a pregação dos apóstolos, vamos ver como Jesus pregava, porque estes homens andaram com Jesus. Então eu quero trazer alguns textos da palavra de Deus que nos mostram como o Senhor Jesus, qual era o teor da mensagem do Senhor Jesus, o que a Bíblia fala sobre o evangelho, a mensagem que o Senhor pregava. E diz aqui, por exemplo, né, tenho muitos textos aqui separados, mas diz aqui assim, Mateus 4, 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Também Mateus 9, 35 diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, mesma coisa, né? Pregando o evangelho do reino e também curando toda sorte de doenças e enfermidades. Lucas, ele fala assim, em Lucas 8, 1, logo depois disso andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12. No capítulo 16, verso 16, diz assim, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. Então, nos evangelhos, a expressão que é usada para dizer o que Jesus pregava, o que Jesus anunciava, era o evangelho do reino. Ele anunciava, é chegado o reino de Deus a vós. E agora vamos olhar em Atos dos Apóstolos, por exemplo, não é? No capítulo 8, verso 12, olha o que está escrito. Mas quando creram em Filipe, Filipe pregando o evangelho, que eles pregavam o quê? Acerca do reino de Deus e do nome de Jesus. Batizavam-se homens e mulheres. Capítulo 19, verso 8, Paulo. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Capítulo 20, verso 25, diz assim, Paulo, né? Eis, agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei,
pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Que Paulo pregava acerca do reino de Deus. No finalzinho ali do livro de Atos, já Paulo em Roma, não é? E capítulo 28, versos 30, 31, e morou 2 anos inteiros na casa que alugara, e recebia a todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda liberdade e sem impedimento algum. Pregando o reino de Deus. Quando Jesus inicia seu ministério, ele diz, em Mateus 3:2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando a igreja inicia o seu ministério, né, ali Pedro, em Atos capítulo 2, logo depois do Pentecostes, nós temos ali aquele momento, depois que o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, aqueles que estavam ali naquele cenáculo, e ficaram todos cheios do Espírito, e Pedro então toma a palavra e ele prega, e ele diz o quê? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos 2 e vamos ler a partir do verso 22. Olha o que está escrito, queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Atos 2, 22, diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então Pedro fala do poder do Senhor, dos milagres que ele realizou, quem era Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Opa! Agora ele declara para todos acerca da ressurreição de Jesus. E ele faz aqui uma comparação para deixar claro que a ressurreição do Senhor foi anunciada, né, lá no Velho Testamento. Ele toma um texto de Davi, que ele diz assim: porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria e na tua presença. E ele segue dizendo: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e no seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E olha o que ele diz no final:
esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa foi a primeira pregação da igreja. Essa foi a primeira pregação, declarando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e em seguida declarando aquilo que ele se tornou, Senhor e Cristo. E foi dessa pregação então que o verso 37 aqui de Atos 2 diz, ouvindo eles, as pessoas ali, estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que Pedro pregou? O que Pedro pregou é exatamente aquilo que Paulo diz lá em Romanos 10, 9, 8 e 9, não é? Está escrito lá, Romanos 10, 8 e 9, é o que Paulo pregava. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Queria que você prestasse atenção nisso. Queria que você entendesse aqui a relevância desse texto de Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Claro que nós sempre declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas está tudo aqui implícito nesse texto. Porque é muito mais importante, eu quero trazer importância a isso. A uma verdade que tem que ser levantada. Porque eu tenho pensado assim acerca do que fizeram com a graça. Esta graça que o próprio Paulo, não é? Essa é a base de tantas pregações acerca da graça, aquilo que está escrito lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 8, que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o verso 9 diz: e não de obras, para que ninguém se glorie. E esse verso 9, ele, de uma forma muito sutil, estranha, é tomado por algumas pessoas de que, da nossa parte, nós não precisamos fazer nada. Não é? Porque não é por obras. E é verdade, nós não somos salvos por obras. Nós não podemos alcançar a nossa salvação através das boas obras. Nós não podemos. Se pudéssemos fazer isso, nós estaríamos anulando a cruz de Cristo e a sua morte teria sido em vão. Nunca podemos dizer o contrário disso. Isso é fundamento da nossa fé. Porque as obras não vão nos levar para o céu, não vão trazer salvação para as nossas vidas. É pela graça do Senhor. Pela graça sois salvos mediante a fé. Mas é desta fé, esta fé que nos conduz a confessarmos Jesus como Senhor. É dela que estamos falando.
É a graça que nos estende este caminho de salvação através do senhorio de Jesus nas nossas vidas. Não há salvação, e eu ouso dizer isso, não há salvação fora do senhorio de Jesus. Não há como ser salvo sem ser rendido. Não há como ser salvo sem ter entregue a sua vida ao Senhor. Essa é uma expressão que nós usamos sempre. Entrega a tua vida ao Senhor. É o que está lá no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Nós temos que entregar as nossas vidas. E o que significa entregar as nossas vidas, senão nos submetermos ao governo, ao senhorio de Jesus, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que ele está vivo, vivo e operante, vivo e presente, como ele disse, eu estarei convosco, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não há salvação fora do senhorio de Jesus. E é interessante porque lá em Atos 2, no texto que nós lemos, quando Pedro termina ali dizendo no verso 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E em seguida, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro passo. Como fruto deste reconhecimento do senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, é o arrependimento dos nossos pecados. É a mudança do nosso caminho. Eu quero voltar um pouquinho aqui, já estou terminando essa palavra, porque nós estaremos continuando esta ministração a partir desse ponto, a questão do arrependimento. Nós vamos trazer força a esse entendimento, mas é importante que nós entendamos isso, que a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, que nós nos submetemos ao seu senhorio, ao seu reino, ao seu governo, não é mais a nossa vontade, é a vontade dele que importa. Por isso eu volto um pouquinho e digo, nós dissemos lá atrás que o termo discípulo, ele é usado na palavra de Deus no Novo Testamento 260 vezes, né? Foi isso que nós falamos. E que enquanto que crente é falado 16 vezes. Eu quero entender assim por que alguns pensam, e isso é meio fruto desse evangelho, outro evangelho que é pregado, que haja alguma outra categoria de cristão, que os cristãos possam estar estratificados em níveis de compromisso com o Senhor. Que há pessoas menos comprometidas e pessoas mais comprometidas. Eu ouso dizer, é claro, que o nosso crescimento em Deus vai pelo conhecimento da sua vontade, e isso é progressivo.
mas a nossa submissão ao Senhor Jesus Cristo, ela é incondicional. Ela é tão incondicional que Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 14, verso 27, sobre isso estaremos falando mais. Diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. No verso 33, ele termina dizendo: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Para ser um discípulo de Jesus, o primeiro passo que uma pessoa precisa dar para a sua salvação é o passo que eu dou. Eu não preciso fazer nada, Jesus fez tudo. Opa, calma lá. Eu preciso sim. Eu preciso me submeter ao Senhor de Jesus. Eu preciso entregar a minha vida a Ele. Renunciar a tudo quanto eu tenho. E tudo que diz respeito à minha vida. O que eu sou e o que eu tenho. E assim eu poderei ser seu discípulo. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos orar. Pai Santo, eu agradeço ao Senhor por esta noite e esta palavra que foi liberada. Quero te pedir, ó Espírito Santo, que o Senhor então confirme no coração daqueles que ouvirão esta palavra, estas verdades que aqui foram trazidas. E que o Senhor Jesus seja exaltado. Que o seu lugar de direito, que é o trono, no meu coração e no coração dos homens, seja exaltado. Em nome de Jesus, eu suplico a Ti, ó Pai, que o Senhor realize esta obra de aperfeiçoamento, de compreensão daquilo que é o verdadeiro evangelho que é pregado na Tua palavra. E que através desta palavra, corações sejam alcançados. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe você. Como eu disse, estaremos continuando essas ministrações acerca do Evangelho do Reino. A paz do Senhor a todos. Amém. Olá pessoal, passando aqui para lembrá-los de se inscreverem no nosso canal, também darem um like e ativar o sininho que está aí embaixo, para que vocês possam receber notificações quando os novos vídeos forem lançados. E se vocês foram abençoados, compartilhem com outras pessoas através das suas redes sociais. Que Deus abençoe todos.